466 milhões de pessoas. E vamos começando mais uma atividade aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Da ideia à startup. Educação empreendedora no IFBA. Agora a gente vai conhecer uma história de inovação, de como você pode começar ainda na fase da educação, seja no ensino médio, seja na faculdade, começar uma ideia, transformar num negócio e como as instituições de ensino conseguem nos apoiar durante essa jornada também. E para falar sobre esse assunto, vamos convidar ao palco Leonardo Santiago. Seja bem-vindo, Leonardo. Uma salva de palmas. Obrigado. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leonardo Santiago. Atualmente sou CEO e cofundador da Areja, uma startup que visa solucionar problemas de impacto socioambiental dentro da mobilidade urbana coletiva. Trocando as palavras, nós desenvolvemos soluções que busquem atender a necessidade das pessoas, mas também a necessidade do meio ambiente dentro do ônibus urbano. Beleza? E falando em ônibus, eu vou convidar vocês a pegar esse buzu. Sim, detalhe, eu sou de Salvador, então lá chamamos carinhosamente o ônibus de buzu. Vamos à seguinte situação. Imagina que você está em um ônibus completamente lotado, como esse daqui, e de repente começa a chover. Com certeza vai se deparar com essa situação, e quem já pegou ônibus aqui ou pega atualmente, sabe que esse é um ambiente completamente caótico. Se você vê que esse ônibus está completamente embaçado, você sabe que se tornou uma verdadeira sauna, e com certeza alguém pode passar mal, com certeza o transporte público está bastante complicado, você está dentro desse ambiente. E eu estive dentro desse ambiente por diversas vezes durante meus trajetos em Salvador. Eu passo, em média, 3 horas dentro do ônibus em Salvador, então isso me deu uma necessidade de pensar, pô, se eu passo esse problema na pele, e inúmeras pessoas também passam na minha cidade, e no Brasil como um todo, por que não passar a pensar uma solução que pudesse resolver esse problema de forma ecológica, de baixo custo. E aí eu comecei a pensar algumas características que poderiam ser importantes para poder atender essa demanda. Daí eu comecei a pensar, nossa, se eu preciso atender as pessoas, por que não trazer uma solução em que 9 a cada 10 pessoas não passem calor dentro do ônibus? Por que não pensar em uma solução em que eu consigo ter uma diferença de temperatura entre um ônibus convencional e um ônibus com Areja Bus, em média de 3 graus Celsius? E ainda melhor, trazer para esse ambiente um nível de qualidade de ar importante, um nível de qualidade de ar aceitável. Porque, todo mundo sabe, passamos por um período pandêmico em que os ônibus foram um grande foco. A abertura de portas e janelas sempre foram uma solução imediata, mas não 100% assertiva. Mas, vamos lá. Já que a gente tem a principal solução para esse ambiente, que é o ar-condicionado, por que ele ainda não é tão bem implantado? Custo, com certeza custo. Então, você tem uma solução que aumenta em 25% o consumo de combustível. E aí, poxa, eu poderia continuar pensando em uma solução de ar-condicionado, já que ela aumenta o custo da operação e aumenta também o custo do transporte? Não, eu tinha que ir por outro viés. E esse viés também pensa justamente nisso, em evitar o consumo de combustível adicional no carro. Evitar também a emissão de CO2 por conta disso. Afinal, estamos todos em um ambiente aqui, como São Paulo, e porque a gente tem que aumentar essas emissões de CO2, sendo que a qualidade do ar fica cada vez mais precária. Então, a gente tinha que fugir justamente disso também. E, claro, se tivesse a possibilidade também de economizar cerca de 30% no consumo de combustível. E aí, o que eu tenho para falar com vocês aqui é o seguinte. Isso pode parecer algo totalmente fora da caixa ou totalmente fora da realidade, mas essa realidade existe e ela se chama Areja Bus. A Areja Bus é um sistema híbrido de ventilação inteligente. Ele utiliza a própria movimentação do ônibus para poder melhorar a sensação térmica e a qualidade do ar dentro desse ambiente, sem elevar o consumo de combustível, consequentemente não elevando a emissão de gases poluentes na atmosfera e tornando esse ambiente muito mais atrativo, muito mais atraente, evitando aquele desconforto. A gente sabe, passar calor em ônibus é algo que
torna o nosso trajeto para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, alguma coisa assim, extremamente desconfortável. Tá? E aí como é que esse sistema funciona? O ônibus entra em movimento, o ar passa ao redor, você tem entradas de ar pelas janelas, entrada de ar pelas essas peças bem pequenas que estão no teto do ônibus, mas também exaustão desse ar pelas essas peças um pouco maiores. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma ventilação acontecendo o tempo todo, de forma constante. Mas espera lá, Léo, você está falando que depende da velocidade do ônibus. Você sabe que o ônibus para, com certeza o ônibus para, o ônibus fica em baixíssima velocidade. Então, nesses momentos, nós temos um controlador que lê essa velocidade do veículo e aciona os exaustores e ventiladores elétricos que ficam dispostos ao longo do teto do ônibus. Sabe aquele ponto redondo que fica no teto do carro que você raramente vê funcionar? Então, aquilo ali depende do motorista hoje. E aí a gente coloca a nossa inteligência para poder fazer com que esse funcionamento aconteça apenas quando for necessário. Pois bem, e aí eu pergunto para vocês, vamos pegar esse buzu? Eu acho que o Muzu Quaresma Bus dá para a gente começar a pensar em utilizar o transporte público com um pouco mais de calma, né? Esse daqui é um querido Frankenstein, que eu gosto de chamar, que foi o nosso primeiro teste lá em Salvador, que eu vou contar um pouco mais à frente para vocês dessa trajetória que a gente teve. Então, pensando nessa trajetória, que aí é o grande objetivo de vir aqui falar com vocês, vamos conversar um pouco sobre ela a partir de agora. Então, antes de subir nesse buzu, vamos conhecer de onde que isso tudo começa, né? Como eu falei para vocês no início da minha palestra aqui, eu sou um jovem suburbano. Aqui eu trouxe um pouco do Maps, né? Eu sou morador do bairro de Paripe. O centro de Salvador fica, em média, 1 hora de distância de Paripe. Então, não tinha como um estudante de engenharia mecânica que passa calor dentro do ônibus 24 horas, não pensar em alguma coisa para poder solucionar esse problema. Então, eu sou filho de um pedreiro, de um ex-cobrador de ônibus também, que viveu isso tudo por vários anos, e de uma dona de casa que me incentivou muito a estudar, a buscar mais conhecimento, e me dá essa possibilidade de ser um sonhador e um estudante de engenharia mecânica sonhador. Então, a partir desse contexto, sem qualquer condição financeira, sendo bem sincero para vocês, eu comecei a pensar, nossa, o que é que eu tenho aqui de disponível para poder começar a fazer alguns testes, começar a pensar em alguma solução que possa ser interessante para o mercado de ônibus. E aí, lá em 2015, eu fiz esse pequeno protótipo. Vamos lá. Do que é feito esse protótipo? Lata de cerveja, meu pai é um grande consumidor, então tinha uma de sobra, cola quente, garrafa PET, caixa de papelão, um saco plástico preto ali de lixo, um ventilador de micro-ondas velho também. Juntei isso tudo, a boa vontade de minha mãe de permitir fumaçar a casa toda para poder ver se de fato isso funcionava. Coloquei uma panela com... Quem já pegou fumaça, ou viu alguma coisa queimando, folha verde queimando, sabe que isso gera muito fumaça. Então, eu peguei algumas palhas, coloquei ali dentro, taquei fogo e vi, nossa, que legal, a partir do momento que o vento passa direto ali, eu consigo succionar esse ar quente, essa fumaça, né, que está dentro do ônibus. Então, aqui dá para ver um pouco dela, uma mancha cinza, fazendo um contraste um pouco com o preto. E aí foi que eu percebi, olha só, que interessante, dá para eu continuar pensando alguma coisa com base nesse princípio. E aí é nesse momento que surge a educação como algo muito importante para mim. Porque em 2016 eu tinha acabado de entrar no Instituto Federal da Bahia, primeiro semestre de engenharia mecânica, e aí descobri que lá existia um concurso de ideias na cabeça, uma inovação na mão, que é justamente nesse momento inicial eles te apoiam, fazem um concurso, e aqueles que ficam nas primeiras colocações conseguem ter um apoio para começar a desenvolver tecnologia dentro do Instituto. Então, eu desenvolvi aquele protótipo justamente para esse teste, consegui ficar em primeiro lugar, e daí eu começo a minha trajetória dentro do Instituto, com o apoio do Instituto para poder desenvolver essa solução. Bom, só que nem tudo são flores para um jovem suburbano. Obviamente, a nossa vida ela é feita de oportunidades e demandas. Então, visto que eu não tinha condição financeira para poder fazer isso, eu venho do curso técnico de mecânica também, e tinha muita vontade de fazer parte do chão de fábrica, conhecer um pouco, eu abracei essa oportunidade, só que olha como a vida ela vai mostrando os seus caminhos de você empreender, né? Dentro desse ambiente,
eu descobri que existia um problema relevante que acontecia ali. Essas correntes ficavam arrastando no piso, travando a roda ali do equipamento, enfim, um pouco arranhando também. E aí eu chamei uma amiga minha e falei, velho, vamos tentar pensar em alguma coisa simples para a gente conseguir colocar aqui. Beleza, a gente conseguiu, liberação da galera lá, colocou o equipamento, funcionou muito bem, estou aqui instalando ele. Até hoje está lá. Mas por que eu trouxe essa passagem? Primeiro para mostrar que, velho, às vezes a gente precisa dividir 50% com alguma coisa para poder ganhar fôlego e ir atrás. Mas também falar que você pode sim ser empreendedor, não necessariamente precisa ter um negócio, precisa ter uma startup. Você pode empreender dentro da organização que você está. E o mais interessante disso, você empreende com o dinheiro dos outros, com o recurso dos outros. Então, é um risco menor para você também. E, obviamente, você vai aprender nesse processo. Só que, obviamente, o meu sonho era tornar isso uma realidade. Nesse momento, necessariamente, eu não sabia exatamente como. E aí que surge a educação empreendedora. Eu descobri, dentro do IFBA, que estava acontecendo o edital Hotel de Projetos, que é uma parceria entre o Sebrae e o IFBA, para desenvolver um programa de inovação, tá? Que daria capacitações, mentoria, suporte técnico e um pouco de suporte financeiro também para poder você desenvolver a sua ideia. Sair do campo das ideias, entender esse projeto como um negócio e, a partir daí, prospectar, conseguir avançar no seu trabalho. Então, o Hotel de Projetos, eu fui aprovado e olha que curioso. Tinham 2 vagas no Campo Salvador. Eu fiquei em 3º lugar. Eu só consegui entrar no programa e consegui dar esse segundo passo, justamente porque uma pessoa lá do interior não conseguiu, não submeteu proposta, e acabou que sobrou essa vaga para o Campo Salvador e eu consegui entrar. E aí, dentro do programa, nós recebemos uma série, durante 1 ano, de capacitações e mentorias. Por quê? Quando você chega nessa fase de ideia, às vezes você não tem uma base sólida sobre empreendedorismo, sobre inovação, para poder começar a dar o primeiro passo. E a gente que vem da academia, né, vem do curso de graduação, às vezes a gente tem uma cabeça muito tecnicista. Então, entender esse projeto, que poderia ser um projeto para pesquisa, desenvolvimento, mas entender como ele pode entrar no mercado, entender como ele pode se tornar viável, foi esse programa que começou a abrir a minha cabeça e a abrir também a cabeça dos meus amigos que entraram comigo nessa trajetória. Ok? Isso foi lá em 2018. Contudo, novamente, na vida nem tudo são flores, né? E não é porque a instituição está te dando apoio, está te dando suporte, que necessariamente você vai ter 100% das coisas necessárias para fazer o que você precisa fazer, né? Então, nesse momento, foi no final ali do programa do Hotel de Projetos, e aí eu precisava mostrar que essa tecnologia, que essa ideia tinha sentido, ou seja, ela conseguia, de fato, melhorar o ambiente do ônibus, reduzir a temperatura. E aí, novamente, veio um pouco de improviso, mas dentro de uma lógica, que é o seguinte: fiz um mini ônibus, utilizando forro PVC da minha casa. A minha professora orientadora trouxe um ventilador, a gente colocou um termômetro ali, em vários pontos dentro do ambiente, e rodamos uma simulação durante algum tempo para poder ver como é que se comportava a evolução dessa temperatura. Então, nesse momento, apesar de ser extremamente simples, eu consegui novamente entender que, olha, além do princípio físico lá funcionar para fazer exaustão, juntando com mais algumas coisas, eu consigo também melhorar, sim, o ambiente térmico do ônibus. Ok? E aqui do lado, lembra que eu falei para vocês que existe um controlador disso tudo, né? E aí isso começou assim, com Arduino, um anemômetro improvisado também. Colocamos no carro do João, que atualmente é o meu sócio na Areja. E aí, nesse teste, a gente conseguiu ver que, de fato, olha, quando o carro está em movimento, a gente consegue desligar o ventilador. Mas quando o carro está parado, ele também consegue ligar. Ele falou, pô, legal, dá para fazer isso. É simples, é tranquilo de fazer. E aí isso tudo foi de suma importância para que eu conseguisse ficar como um projeto de destaque aí no Hotel de Projetos. E o fato disso acontecer também abriu uma série de portas. Então, a gente entra no programa como
uma ideia de fato, pessoas que estão tentando iniciar um projeto, pensando no trabalho, não sabendo muito bem o que fazer, que caminho tomar. E ao fim do projeto a gente pelo menos entendia, velho, eu preciso pensar na viabilidade tecnológica, eu preciso pensar na viabilidade técnica, econômica, comercial. Agora eu preciso encontrar pessoas do mercado de ônibus para poder me conectar. Então, o hotel conseguiu trazer isso para a gente. E, acima de tudo, uma experiência enorme. Ao fim desse programa, a gente conseguiu uma viagem aqui para São Paulo. E, olha, com 23 anos, eu fiz a minha primeira viagem de avião por conta de uma ideia, por conta de ter me arriscado e abrido mão de algumas coisas na minha vida em prol de correr atrás desse sonho, correr atrás dessa inovação. E aí a gente passou alguma fase que foi pesquisando editais, buscando editais que pudessem apoiar a gente também para desenvolver o projeto, desenvolver mais ainda o negócio. E aí surge o edital do coletivo, que faz parte da NTU. A NTU é a Associação das Empresas de Ônibus Urbanos do Brasil, e é justamente o mercado que eu precisava conectar. Logo mais ali, tem o stand da Citamob. Citamob a gente usa em Salvador para poder ver a previsão de ônibus. E, de repente, a gente estava no mesmo ambiente, disputando pitch com a Citamob, e a gente ficou em terceiro lugar nesse programa, e acabou levando a gente para participar do processo deles de inovação também. Então, novamente, nós tivemos algo semelhante ao hotel de projetos desse momento, ainda fazendo faculdade, só que com muito foco em ônibus, fazendo networking, fazendo conexão com o mercado, entendendo quais eram as reais necessidades do programa, reais necessidades desse produto e do mercado como um todo. E aí que vem a primeira grande abertura de portas para a gente, que foi o pessoal da plataforma Transportes lá em Salvador. Olha que interessante. Eu precisei, a garagem de ônibus da plataforma, ela fica a 10 minutos da minha casa. Eu precisei fazer uma viagem a Brasília para apresentar isso na final do edital, para conhecer a pessoa que tomaria a decisão de falar, oh, que legal, vamos fazer na minha empresa. Então, para você ver como as coisas não são tão fáceis para quem vem aí de baixo. Hoje eu me apresento aqui como CEO e cofundador. Parece ser bastante simples, mas não é. Tem toda uma trajetória que eu espero estar inspirando alguém, pelo menos uma pessoa aqui nesse palco, e que vale a pena tudo isso. Pois bem, então todo esse Frankenstein, como eu gosto de chamar, ele foi feito dentro da garagem, durante a pandemia. Então imagina, todo dia dentro da garagem, usando máscara, tendo todos os cuidados, mas correndo atrás, fabricando essas peças aí por impressão 3D, utilizando chapa, fibra de vidro, enfim, uma série de materiais alternativos que, novamente, a gente já tinha noção de que a tecnologia fazia sentido. A gente precisava ver se dentro de um ambiente real, ela conseguia realmente trazer algum tipo de resultado. Então, nós fizemos validação, fazendo medição de temperatura, medição de CO2 dentro do ônibus, pesquisa de satisfação com os passageiros, para poder, velho, não é só para mim que tem que fazer sentido, tem que fazer sentido para todo mundo que usa isso daqui, né? Então foi bastante desafiador. Aqui são algumas fotos que exemplificam muito bem esse caminho que a gente teve. Foi um caminho de muito trabalho. Meus parceiros ali, o João, o Pedro, que se juntaram nesse sonho, junto com a Marília também. Mas de muita mão na massa. Então, durante esse período como um todo, eu estou aqui lixando, respirando pó de fibra de vidro, claro, com proteção da máscara, que ninguém é besta, né? E fazendo a coisa acontecer. Mas esses momentos são muito importantes porque aí dá casca para a pessoa, dá casca para o negócio, faz você entender a fundo a real necessidade do ônibus, né? Sai daquele mundo do computador, da simulação e vai para a prática. Bem, tudo isso nos gerou algumas premiações interessantes, como o Sebrae Decabos, prêmios internos no IFBA, participação em outros programas de inovação, que esses programas são super importantes para você, além de ter um incentivo, claro, você é desafiado a pensar em novos campos, pensar em novas áreas, novos caminhos que aquele negócio pode ter. Além disso, também tivemos prêmios internacionais, como o Senkai Latam do MIT, o Prêmio MAFA em Inovação Social. E o mais legal de tudo, nós desenvolvemos 3 patentes por conta desse trabalho, que foram 2 patentes em parceria com o próprio IFBA, que deu esse suporte de ensinar a gente como fazer uma patente, fazer uma prospecção de patente,
fazer o depósito, todo esse trabalho foi eu que fiz, junto com o pessoal. Então, foi um ensino muito grande, foi um aprendizado muito grande para mim. E em tempo recorde, nós conseguimos que 2 dessas 3 patentes tivessem a aprovação do NPI e a concessão delas como uma patente de invenção. Então, imagina, novamente, dentro de instituição centenária, a gente, eu apenas com uma ideia na cabeça, consegui trazer uma tecnologia, desenvolver tecnologia para que fosse a primeira patente que, de fato, vai ser usada no mercado. A primeira patente do IFBA a ser usada no mercado, e o IFBA é uma instituição de mais de 100 anos. E aí fica uma das grandes perguntas que vocês podem estar pensando, né? Tá, beleza, você tem uma trajetória de muita luta, bem interessante, mas quando é que esse ônibus, esse buzu, sairá da garagem? Olha, hoje, pleno 2023, nós já conseguimos, graças a Deus, aporte financeiro, investidores, para poder fazer com que esse negócio rode. E fazer também esse piloto. Nós fizemos um piloto recente agora lá em Campinas, ele está lá, se você for em Campinas, for de Campinas, certamente você vai ver esse ônibus BRT rodando na cidade. Ele já passou a fase de testes de coleta de dados, mas nós mantivemos as peças instaladas para que as pessoas pudessem se acostumar com isso, a própria garagem pudesse também se acostumar com o uso desse equipamento. E foi um piloto extremamente desafiador, passei 3 semanas em Campinas, algumas coisas dando certo, outras não. Nessa fase nós já tivemos agora, né, temos parceria com o fabricante, então tudo saiu com nossos fornecedores, tudo já saiu de fábrica, a gente pode entregar o produto em qualquer lugar do Brasil tranquilamente, só que, obviamente, como todo piloto, sempre tem os ajustes, sempre tem as melhorias que a gente precisa fazer, precisa implementar. Eu rodei várias noites aí, várias madrugadas dentro da garagem, porque para quem ainda não tem contato com esse mercado, o ônibus vem para a rua, de repente, no horário fora de pico, ele volta para a garagem, depois ele vem para a rua de novo. Então, nesse intervalo, eu fazia alguns ajustes, ia para a rua, testava. Quando voltava, já era o quê? 10, 12 horas da noite. Aí eu percebia, pô, tem mais coisa para fazer. E aí era madrugada dentro, 4 horas da manhã, voltando para o hotel, mas valeu muito a pena. Por quê? Aqueles resultados que eu falei para vocês é exatamente desse piloto. Desculpa. Nós testamos 3 ônibus, um com Areja Bus, outro sem Areja Bus e outro com ar-condicionado. O nível de satisfação entre um ônibus com Areja Bus e um ônibus sem Areja Bus foi 4 vezes melhor você estar em um ônibus como esse com Areja Bus do que em outro que não tem nada. E muito semelhante, inclusive, ao do próprio ar-condicionado. Justamente porque a gente conseguiu evitar o abafamento dentro do ônibus, evitar que o ônibus superaquecesse e aí sim trazer um benefício do conforto térmico para as pessoas, sem necessariamente ter que aumentar o consumo de combustível dessas operações. Então, se mostrou uma alternativa totalmente viável, totalmente eficaz, que de baixo custo e que, por favor, isso daqui não é um ar-condicionado. Por favor, ninguém que está aqui nessa palestra chega em outro lugar e fala: não, eu vi o ar-condicionado da Areja, super legal, super interessante. Não, não é isso. É um sistema inteligente de ventilação. Tá? A gente buscou uma série de conceitos utilizados até em fábricas, galpões como esses utilizam esses conceitos e trouxemos para o mercado de ônibus para poder conseguir resolver esse problema que já acontece há vários e vários anos, mas foi uma ideia, sim, de fato, fora da caixa. E aí a última pergunta que fica é: aonde esse buzu pode chegar? Bom, em um filme muito conhecido, de um personagem muito conhecido, tem a grande fase, né? Ao infinito e além. Mas, para o meu caso, acho que fica mais interessante o seguinte: do subúrbio para o mundo, por que não? Então, esse é o nosso sonho. Eu saio do subúrbio ferroviário, lá do bairro de Paripe, estou aqui participando dessa experiência incrível, a convite do Sebrae. Então, se eu não tivesse arriscado, se eu não tivesse deixado de lado outras oportunidades e focado nesse sonho, vocês nem saberiam quem eu sou, nem estariam vendo aqui eu falando com vocês, passando essa experiência de vida. Então, nosso grande objetivo agora é tornar o Areja Bus uma realidade nas cidades brasileiras, começando pelos interiores e depois indo para as capitais. Então, ao final do próximo mês, nós estaremos com mais 2 pilotos operando. Aí agora, para poder saber onde é que é, então deixa o meu gancho aqui, acompanha a gente aonde? Nas redes sociais. Instagram, @arejamob,
no LinkedIn, Areja Mob, nosso site que está em construção, arejamob.com. E é isso, aqui estão os nossos contatos, número, site, e-mail. Estou aberto aqui para tirar qualquer dúvida sobre o produto, sobre a trajetória. Gostaria novamente de agradecer ao IFBA, que me ajudou, né, nessa toda essa formação, ao Sebrae pelo convite, por todo esse suporte que a gente teve ao longo desse tempo como um todo. E agradecer a cada um de vocês que esteve aqui, deu ouvido, deu atenção para mim. Muito obrigado e fico à disposição.